Continuando o estudo do livro de Atos dos Apóstolos, hoje eu vou meditar no capítulo 8, mas antes vou fazer uma oração. Senhor, novamente estou aqui, Senhor, diante da Tua palavra. Hoje vou meditar no capítulo 8, Pai. Que o Senhor me dê sabedoria, Senhor, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. O capítulo 8 começa como um pano de fundo a morte de Estevão. Nós vimos no capítulo anterior que Estevão foi apedrejado até a morte. Ele foi levado para fora da cidade e lá eles apedrejaram, incluindo Saulo, que estava lá entre aqueles homens que estavam apedrejando Estevão. Então, logo após o martírio de Estevão, ocorre uma grande perseguição à igreja. Então, aquelas pessoas, elas começam a saírem de Jerusalém. Então, nós vamos começar a ler aqui no capítulo 8, diz assim, no versículo 1, diz assim: naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia, Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Ou seja, nós vimos aqui que logo após a morte de Estevão, começou essa grande perseguição à igreja, né? E outro aspecto teológico que nós vemos também aqui é a inclusão de grupos tradicionalmente excluídos, como os samaritanos. Nós vamos ver que agora Filipe vai pregar na Samaria, né? E esses samaritanos, eles vão ser incluídos como pessoas que agora vão fundar uma igreja em Samaria, né? Tudo isso aponta para o propósito universal do evangelho, ou seja, o evangelho agora começava a se expandir, né? Então, aqui no capítulo 8, o cumprimento das palavras de Jesus e o papel essencial do Espírito Santo na expansão da igreja. Aqui o evangelho, onde as primeiras barreiras elas estavam caindo por terra, né? Porque começou o evangelho a se expandir, ou seja, da mesma forma que Jesus disse, o evangelho ia alargando-se, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. No versículo 4 diz assim: entrementes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhe a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Ou seja, aqui nós vemos que quando Filipe, né, que foi um dos 7 diáconos escolhidos em Atos, em Atos 6, quando ele desce a Samaria e ali ele prega o evangelho, prega a Cristo, né? Porque historicamente samaritanos e judeus, eles tinham uma relação marcada por preconceito e rivalidade. Isso nós vemos lá no Evangelho de João. Mas o evangelho rompe essas barreiras, né? Aqui Filipe chega na cidade de Samaria, começa a pregar e muitos as multidões atendiam unânimes, né? As coisas que Filipe dizia, ou seja, quando o evangelho é pregado, eles aceitam unânimes a palavra de Deus e diz que muitos são libertos, muitos coxos foram curados, né? Por quê? Porque isso era o propósito de Deus de expandir o evangelho. Aí no versículo 9 diz assim: ora, havia certo homem chamado Simão que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele porque havia
muitos os iludiram com as mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres, e o próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiados sinais e grandes milagres praticados. Então, outra coisa aconteceu naquela cidade de Samaria, né? Outro episódio que aconteceu foi a conversão desse homem, desse mágico chamado Simão, né? Ou seja, a presença de Simão, ele mostra como o evangelho confronta as falsas crenças. Simão era famoso entre os samaritanos, que o consideravam ele como o poder divino. Ele era chamado de grande poder. Mas com a chegada de Filipe, pregando o evangelho, o povo percebe que o verdadeiro poder não vinha de Simão, o mágico, mas sim de Deus, porque eles começaram a ver as maravilhas que através de Filipe estavam acontecendo, ou seja, possessos saíam gritando, eram libertos, coxos eram curados. Então eles viram aí o poder de Deus agindo através da vida de Filipe. Então eles viram que Simão, o mágico, não tinha poder nenhum, por isso que eles começaram a seguir a Filipe. Inclusive o próprio mágico reconhece e se converte também. Por quê? Porque com a chegada de Filipe na cidade de Samaria, o povo percebe que o verdadeiro poder é que vem de Deus. E Simão, impressionado pelos milagres, crê e se batiza. Agora, no entanto, sua motivação revela que foi uma motivação equivocada, quando ele tenta comprar o dom do Espírito Santo. Isso nós vamos ver mais na frente aqui no livro de Atos. No versículo 14 diz assim: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem as mãos aos apóstolos, eles eram concedidos o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhes respondeu: o teu dinheiro seja contigo para perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai por vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizaram muitas aldeias dos samaritanos. Então aqui nós vemos um episódio que vai envolver aquele mágico que se converteu lá pela pregação de Filipe. Porque quando os apóstolos estão na cidade de Jerusalém e ouvem que eles sabem, né, das conversões que estavam havendo na cidade de Samaria, então desce para a cidade de Samaria Pedro e João. Quando eles chegam na cidade de Samaria, começam a pregar o batismo pelo Espírito Santo, então vem Simão, aquele que se converteu, e quer comprar o dom do Espírito Santo, ou seja, o batismo pelo Espírito Santo, mas aí eles eram concedidos o Espírito Santo à medida que os apóstolos impunham as mãos sobre eles. Mas aí o Simão queria comprar esse batismo pelo Espírito Santo. Então ali Pedro e João dizem para eles que o teu dinheiro seja contigo para perdição. Por quê? Porque ele queria comprar o dom do Espírito Santo, né? Mas aí ele se arrepende, pede aos apóstolos que orem por ele, que peçam por ele, né? E ele diz: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Ou seja, ele reconhece que está
tinha errado em fazer aquele pedido, oferecendo dinheiro, né, para ter o dom do Espírito Santo. E continuando no versículo 26 diz assim: um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te, vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te dele, desse carro, e acompanha. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendeu o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação ele negaram justiça, quem lhe poderá descrever a geração, porque da terra a sua vida é tirada? Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles, caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto e, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Então esse aqui foi um dos encontros mais bonitos que nós tivemos aqui no livro de Atos, que um oficial etíope, homem importante e temente a Deus, ele estava voltando de Jerusalém, né, porque ele tinha acompanhado a rainha dos etíopes, e ele era eunuco, porque naquela época os homens que serviam diretamente às rainhas, eles eram eunucos, né? E ele vinha lendo a Bíblia, e Deus manda, o Espírito Santo manda que Filipe acompanhe aquele eunuco para que ele possa falar de Jesus, porque ele estava lendo a palavra, mas não estava entendendo. E o próprio Filipe pergunta a ele se ele estava entendendo, e ele diz: como posso entender se alguém não me explicar? E aqui, essa cena aqui ensina que o conhecimento bíblico sem compreensão não produz transformação. Deus usa pessoas como Filipe para abrir os olhos espirituais daqueles que buscam a verdade. Por isso que o ensino da palavra é tão importante, porque muitas vezes as pessoas estão lendo a palavra de Deus, lendo a Bíblia, mas não têm entendimento. Mas quando uma pessoa vem e ensina a ela, ali o entendimento dela é aberto, assim como foi com esse eunuco. O eunuco vinha lendo as Escrituras, vinha lendo o Antigo Testamento, mas não estava entendendo, até que Deus manda o Filipe para explicar para ele, né? Então, aqui nós vemos que o capítulo 8, ele cumpre o que Jesus tinha dito, né? Que o evangelho iria se proclamar, e é tanto que o evangelho chega à Judéia e Samaria. E aqui nós vimos também esse encontro com o etíope, né? Que aqui o evangelho ele tinha que ser expandido. Então Deus já estava começando a usar aquele etíope para levar a palavra para a Etiópia, porque ele, como eunuco da rainha da Etiópia, né, ele, ao ser alcançado pelo evangelho, ele já ia levar o evangelho para a Etiópia. E o que é que esse capítulo 8 nos ensina, né? Assim como nós vimos que a perseguição estava começando em Jerusalém, é tanto que eles descem para Samaria, Judéia, por causa da perseguição. Então a perseguição ela pode ser o meio pelo qual Deus conduz a se cumprir a sua vontade. Nós não devemos temer os dias difíceis,
Porque o evangelho, ele rompe barreiras de preconceito e alcança aquelas pessoas que menos esperamos. Então, nós temos que pregar o evangelho com ousadia, assim como Filipe fez, né? Porque Deus é quem cuida dos detalhes. Ele prepara o encontro daquelas pessoas que precisam ser alcançadas. Ele quer apenas que nós abrimos a nossa boca para que nós possamos falar da sua palavra. Porque a fé verdadeira, ela exige arrependimento e um coração sincero. E é isso que Jesus quer encontrar nas pessoas. Mas para isso é necessário que alguém plante uma semente, plante a sua palavra no coração daquelas pessoas. E ninguém está fora do alcance da graça de Deus. Pode ser, seja um samaritano. A gente viu a conversão daquele mágico, né? Aquele eunuco estrangeiro. Ou seja, Deus, quando Ele quer salvar, é Ele quem escolhe as pessoas. Nós apenas somos instrumentos dele para levar a sua palavra. A palavra de Deus, ela continua sendo hoje o mesmo meio pelo qual Cristo quer transformar vidas. Da mesma forma que Ele transformou o mágico, transformou o eunuco, transformou as pessoas lá na cidade de Samaria. Ele quer transformar vidas hoje. Onde elas estiverem, Deus quer usar pessoas para levarem a sua palavra. É isso que eu estou fazendo aqui, trazendo essa palavra para que alguém que esteja me vendo e ouvindo, se ainda não se converteu, se ainda não alcançou Jesus, se ainda não foi alcançada pelo Senhor Jesus Cristo, então que seja alcançada hoje e que você possa se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida e começar um novo caminho, uma nova vida agora nos caminhos do Senhor, lendo a palavra de Deus, meditando na sua palavra, tendo conhecimento da sua palavra, querendo conhecer mais a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela vai se abrindo, ela vai se discernindo na vida daquela pessoa que basta ela crer e procurar e buscar a Deus. É isso que a palavra de Deus fez com aquele eunuco que estava lendo a palavra de Deus, mas não estava entendendo. Mas foi preciso Filipe chegar até ele e levar a explicação da palavra. Então, que você está me vendo e vendo que possa ser alcançado pela explicação da palavra de Deus. Amém?